Souza, tendo sido integrante da Intersol, do PET, Gestão e Monitoria de Direito e Cinema, além de ter atuado também no terceiro setor. Sua área de pesquisa é em políticas públicas, participação social, desenvolvimento regional, economia solidária, conselho de gestão de políticas públicas e gestão social. É musicista, tendo dentre os instrumentos que executa violino, harpa e é chefe do gabinete da Secretaria de Planejamento, Transparência e Mobilização da Gestão da Prefeitura de Volta Redonda, onde atua nas políticas de planejamento como CCA, planejamento e estratégia, orçamento e participação, políticas de infância e adolescência, agricultura urbana, economia solidária, entre outros. Quero convidar também para a companhia Laura Coutinho, graduanda do Direito da UF, atua em pesquisa na área dos direitos sexuais e reprodutivos e relações deles com as políticas públicas. Quero também convidar para participar Félix Bernes. Especialização na área de análise institucional, esquizoanálise e esquizodrama, clínica individual de grupos de organização e redes sociais, pela Fundação Gregório Barenbrich. Mestrado em Psicologia Social pela Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Rio de Janeiro, doutorado em Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense, atualmente residente da Múltipla Residência. Tudo bem. Atualmente ele é professor da gente. Atualmente professor da Psicologia do campo do Beterrado. Estou compondo a mesa também, finalizando, Juliana Nascimento, psicóloga clínica, acompanhante terapêutica do CAPS Paris Espectro, mestranda em Psicologia na Universidade Federal Fluminense, integrante da comissão organizadora da Semana de Psicologia Preta da UFS de Niterói. Para começar a mesa, acho que algumas coisas devem ser ditas. A invenção disso que chamam o Brasil é sentada em práticas de profundas violências. Essas invenções é uma história passada, né? Essa invenção é uma história do passado dessa terra. E é também uma história do presente. São dinâmicas de violência direcionadas sobretudo a certos corpos e a certos modos de experiência. E essa história tem sido repetidamente a história de dominação de extermínio das autoridades. A presente mesa propõe construir uma atenção às políticas públicas como estratégias de invenção de uma outra história, de outras histórias. Propomos aqui um olhar e um diálogo com as políticas públicas que passam o enfrentamento às violências que estão na estrutura do nosso cotidiano, de nossos corpos e de nossas instituições. Nós perguntamos, pois, como as políticas públicas, em suas mais diversas formas, por suas múltiplas estratégias, potentes e limites, podem e têm agido nas histórias que inventamos hoje e que disputamos hoje. Como podemos ajudar a desmantelar as histórias que elas mesmas são violência? Para isso, vamos contar com a fala da Bárbara para iniciar nossa mesa. Boa tarde, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada a Jéssica, a professora Natal, a professora Nancy, a todos que pensaram e fizeram o convite, para a gente poder partilhar aqui um pouquinho, né, o mundo da prática, o mundo do trabalho das políticas públicas, né, e a relevância de se pensar a política pública de uma maneira que a gente chama de gestão social, inclusive, e como isso também tentando fazer permeando esse enfrentamento às violências estruturais, né. Eu vou falar de onde eu atuo, né. Eu sou formada nessa casa aqui também, então eu fui da segunda turma, da segunda geração de administração pública aqui da UF. Minha atuação é a nível municipal.
E vou falar um pouquinho de algumas políticas que eu estou envolvida, ou no processo da elaboração dela, né? Ou no processo de já algumas execuções, de algumas ações, de alguns projetos, e como isso se dá. Depois a gente abre para debate, se tem a vontade para perguntar, tá bem? Você me ajuda? Vamos começar um pouquinho a falar, né, sobre a política pública como uma obrigação do Estado, de fato, né? Eu vejo que é muito generalizado quando as pessoas falam, né? Preciso fazer políticas públicas, né? Mas o que é isso, né? Que raio de coisa é essa? E como ele é feito, né? Tem uma dificuldade muito grande de saber o processo do como fazer, né? Há várias formas, eu posso falar de inúmeras definições, inclusive, de política pública, né? Mas a que eu vou me centrar é o recorte da administração pública societal, que é um estudo mais recente, que vem dos anos 90, e tem uma aplicabilidade, né, muito mais brasileira, inclusive. E é uma professora chamada Ana Paula Paes de Paula, inclusive, junto com o professor Fernando Tenório, que são os brasileiros que fazem esse estudo da política pública, né? Como garantir uma garantia de direito de cidadania, né, para vários grupos da sociedade ou determinados segmentos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de política de uma obra específica de orçamento participativo num bairro, eu estou privilegiando aquela obra naquele território. Então, por isso, de um segmento, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele vai segmentar o público que ele vai atender. Então, ao mesmo tempo que é para o bem comum, para pensar a coletividade, eu também posso pensar outras políticas públicas para um segmento, né? Eu estou falando também de um viés técnico-administrativo e de um viés sociopolítico, né? Técnico-administrativo porque conta com toda a técnica em si que se precisa, né? Planejamento estratégico, direito administrativo, as finanças, o orçamento público, isso é a técnica em si, que eu preciso agir, preciso atuar em cima disso para qualquer política rodar, poder acontecer, né? E a dimensão sociopolítica também ela é aliada, né? Justamente nisso. Então, o gestor público precisa ter esse perfil. Então, quaisquer outras políticas que eu faço tem que ter esse casamento. Política de Estado, política de governo, né? Então, quando um prefeito ou alguém tem um plano de governo que, antes de você ser eleito, né, se supõe que as pessoas que vão votar precisam ler, né, se chama um plano de governo. Se existe um planejamento dos 4 anos que aquele candidato ficar, ele tem que executar aquilo, né? E quase ninguém acompanha, né? Como é necessário a gente entender isso para saber a linha do que se está elegendo, né? E política de Estado para ser permanente e duradoura, né? A gente parte do pressuposto aqui em Volta Redonda, a preocupação de onde a secretaria que eu atuo, da gente deixar o legado para a cidade, inclusive através de legislação, né? De projetos garantidos, da garantia de que essas políticas tenham orçamento, como é essencial eu falar em orçamento público, como é essencial eu falar das finanças rodarem para cada política, né? E a política pública só existe porque eu preciso resolver um problema, né? Eu tenho que ter um grande problema público identificado, para então eu ter uma diretriz. Essa diretriz vai ser a minha política pública, né? Então tem um grande problema identificado e aí tem formas de se fazer para eu chegar à resolução disso. Tem um desenho bem básico aqui, que é o ciclo da política, né? Primeiro eu identifico o problema, depois eu formo uma agenda, ou seja, isso tem que emplacar. Esse tema de um problema, né, público tem que emplacar a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, né? Por que tem isso também de algumas políticas pegarem, outras não? Por que algumas políticas ainda estão agarradas que no Congresso Nacional não se aprova? Né? Ou então mesmo dentro da nossa Câmara Legislativa, com os vereadores aqui também não se aprova, né? Porque eu preciso emplacar primeiramente ela enquanto agenda, né? Então, precisa ter todo um processo de convencimento, precisa ter todo um processo de mobilização de base, né? De sociedade civil, que é essa etapa, né? Como é necessário fazer essa mobilização. Depois eu parto para a elaboração dela, e aí inúmeras formas, eu vou contar um pouquinho de algumas políticas, como que é esse processo de elaborar, né, de criar, né, do zero, um processo que se precisa fazer o diagnóstico, né? Depois eu implemento essa política, já se pressupõe que eu tenho orçamento, que eu tenho financiamento, tenho um tempo para eu implementar, né? E eu avalio essa política, eu preciso mensurar se aquilo que eu planejei, se aquilo que eu estou fazendo, de fato está me dando resultado, né, que eu esperava. Para isso existem os indicadores sociopolíticos, por exemplo, né?
galera que estuda gestão pública tem uma disciplina que fica 6 meses só estudando indicadores de política pública, mesmo assim não é o suficiente. E também tem o ciclo, tem algumas, né? Que tem o ciclo da morte da política pública, acabou não entrando ali, mas basicamente quando eu falo, né, em quaisquer políticas públicas, quaisquer, né, vou falar de saúde, de educação, vou falar de política cultural, diversidade sexual de gênero, eu perpasso por esse ciclo. Eu vou começar falando de uma delas, que é a economia solidária, né, que eu conheci aqui na universidade, inclusive. A gente tem alguns programas, né, de extensão, não sei se vocês conhecem, que tem o PET, tem a incubadora, né, né, acabei virando militante dessa política, estou nela até hoje, agora pela versão de gestora, né, no papel de gestora pública. E a economia solidária, ela é uma alternativa ao capitalismo, né, à produção capitalista, e ela deve estar pautada na lógica de desenvolvimento, que combina crescimento econômico com justiça social, com esse como político, inclusive, né. Ela perpassa por alguns princípios, como a cooperação, como a autogestão, né, a democracia participativa, a forma de deliberar, a forma de se decidir as coisas, né, horizontalizada, coisa que no mundo da gestão isso não é nada comum, né, no mundo de se pensar as coisas numa racionalidade instrumental foge do escopo, né, isso não é comum. Então a economia solidária resgata esse ponto, né. Em Volta Redonda, esse movimento social existe organizado desde 2012 e quando chega 2016 a gente consegue fundar o fórum, que foi fundado inclusive aqui nessa universidade, em um dia de um grande seminário, que a gente chama de SESMEC, né, Seminário de Economia Solidária de Volta Redonda, que era um seminário, na verdade, para a região toda do Médio Paraíba. E a gente funda esse fórum, e a partir desse fórum é um mecanismo para se fortalecer a ideia de, então, esse tema emplacar, aquilo que eu tinha explicado no ciclo, né, emplaca como agenda, para que, então, a política pública se torne algo permanente como um sistema de garantia de direito, né. Então, assim, a economia solidária basicamente é formada por mulheres, assim, 90%. Justamente quem não se adequa, quem não está, né, na grande lógica do capital, né, do emprego, quem está nos sistemas de cooperativas, é uma outra legislação usada, nos sistemas de associações, nos sistemas informais, inclusive. Então, é muito comum, inclusive, com um desemprego crescente, né, o que acontece? As pessoas começam a se organizar coletivamente, né, os quintais de casa, né, mulheres que são costureiras, mulheres que vão fazer os doces, o gourmet, né, o artesanato. Então, essa forma organizativa, ela começa a ser pautada principalmente em momentos caóticos das crises do capitalismo, né. E não só pela crise, ela não é só uma brecha, né, ela também é um modo de enxergar, de viver e de pensar a sociedade, de uma forma alternativa, inclusive, né, onde se fala muito do bem comum. O grande resultado disso é o bem viver, na verdade, né. Uma sociedade pautada pela valorização do ser humano, né, e não a valorização da maximização do lucro, e não a valorização do capital estritamente, né, em que eu desvirtuo, em que é muito mais fácil enxergar essas violências que estão no cotidiano e que acabam sendo silenciadas, né. Então, a economia solidária resgata, traz de volta, inclusive, os saberes populares, né, é muito ligada a isso, a respeitar e a pautar muito ligada à educação popular, né, a forma de se construir esse conhecimento. Então, é um movimento bem encantador. Se vocês puderem ter a oportunidade de um dia estarem numa chamada, aqui em Volta Redonda, em algum outro lugar, ano que vem é a multiplenária nacional, onde o movimento social do Brasil inteiro se organiza para fazer uma grande plenária, a última foi em 2012. Então, é o momento da gente fazer a cartilha novamente, de rever o que a gente quer como diretriz para a economia solidária, né, enquanto movimento social do Brasil inteiro. E ele é composto, ele tem um tripé, né, a economia solidária só existe por causa desse tripé, que são os empreendimentos econômicos solidários. Então, são essas cooperativas, né, de artesãos, de catadores de materiais recicláveis, de pescadores, inúmeras outras associações, as entidades de apoio e fomento, que aqui em Volta Redonda é a UF, né, mas pode ser inúmeros terceiros setores, que também acontece, são as assessorias, quem recebe recurso, inclusive, para assessorar esses empreendimentos.
e a gestão pública, que é quem vai fazer rodar, os profissionais que são servidores públicos que vão fazer rodar essa política dentro da máquina pública, né? E se precisa, é necessário levar a política, precisa ter esse olhar intersetorial, né? Esse olhar diverso, multifacetado, porque ela é diversa por natureza, né? Estou falando de desenvolvimento econômico, mas eu também estou falando de saber popular tradicional, estou falando também da questão ambiental, tudo perpassa pela economia solidária. Por isso, da necessidade de eu ter vários olhares profissionais dentro dessa área. Aqui é uma foto do fórum, né, um dia de encontro, sempre aqui na UF, inclusive, né? A universidade cedia sempre esses encontros, né? Acontece uma vez por mês, toda a última quarta do mês. 2 horas da tarde. Aqui é um outro exemplo, né? A gente tem grupos catadores de materiais recicláveis, atualmente a gente tem 3 cooperativas, né? E como é necessário eu poder falar de política pública de resíduos sólidos, por exemplo, né? É o grupo de trabalho que eu enxergo, assim, né, dos catadores de materiais recicláveis, né, que são mais invisibilizados, né, que estão à margem totalmente. Então, assim, como é necessário ter uma política escrita rodando com, né, para a dignidade do mundo do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Então, a gente conseguiu algumas conquistas em Volta Redonda. Então, em 2017, a gente cria um comitê para rever a lei, né? Ainda a gente não tem uma lei de resíduos sólidos de Volta Redonda. É um processo, é uma caminhada para rever a lei. Pela primeira vez, a gente tem um prefeito que assina um contrato diretamente com os catadores, né? Então, quando eu acabo a legislação que manda acabar com os lixões nas cidades, né, eu preciso ter o investimento da gestão pública nas cooperativas, a gente precisa investir nos trabalhadores da ponta, que são os catadores. Então, eu acabo com essa lei, que é a Lei 2.305, e reforço diretamente contratando os catadores, né? Então, há um investimento nesse contrato feito. Volta Redonda, inclusive, ganhou uma premiação em Brasília, porque somos um dos únicos municípios que assinou esse contrato diretamente com os catadores, né? Isso é reflexo de uma militância do Movimento Nacional dos Catadores que se juntaram à economia solidária, né? Então, assim, inclusive a gente aprende aí comemorando pouco a pouco nas pequenas conquistas que a gente vai tendo. Mas tem, né, ainda um longo caminho, você precisa estruturar melhor o local que eles trabalham. Não sei se vocês sabem onde fica, né? Tem um na Voldac, a caminho de Santa Cruz, a antiga Pedreira, em Volta Redonda, e tem um lá perto da UBM de Cicuta, né? São 2 locais de trabalho que eles se revelam. E a gente também tem um artesanato que é fortíssimo na cidade. A gente tem cerca de 800 artesãos, em sua maioria, né, 800 artesãos, basicamente formados por mulheres, cadastrados no programa de artesanato do município. Isso é muita gente. Aqui está representado por 10 lideranças, 10 mulheres lideranças, que cada uma tem um grupo, né, gigante atrás delas. E, inclusive, amanhã é quinta? Não, depois de amanhã, a gente tem uma sessão na Câmara para a última votação da lei delas. Mais um passo dentro da ideia de política pública, né? Elas se organizaram, elas fizeram a própria lei com a Secretaria de Cultura, né? Reivindicando que, de fato, o artesanato necessita para a Volta Redonda a longo prazo, né? Em geração de renda e trabalho. Então, quinta-feira agora vai ter uma sessão na Câmara, às 19h, 18h30, por aí, esse horário, para a última aprovação da legislação delas. Isso também é um dos passos da política pública, né? E a gente também tem um outro passo, que foi a conquista de recurso público, né? Para eu emplacar um tema, imagina, economia solidária, né? Quem sabe o que é isso? Não está na ordem do dia, né? É difícil explicar o que seja economia solidária. Tem inúmeras disciplinas para contar o histórico disso, que veio do socialismo utópico, né? Tem toda uma gama de se explicar quando aconteceu. E não é fácil explicar. Então, como é que eu faço emplacar, né? Uma das formas, inclusive, é eu garantir que eu tenho recurso público para aquilo. Então, no final de 2016, o Fórum se organizou e pleiteou para a administração pública municipal para que a gente tivesse um valor X, para que a gente fizesse um festival, para que desse uma visibilidade maior ao tema da economia solidária, né? Gerasse renda, porque o festival é um momento, é um local que eu gero renda, em que eu celebrasse a cultura popular tradicional da região do Médio Paraíba, né? Que a gente mapeou, a gente sabe o que é rico aqui, culturalmente, né?
E é o momento da gente fazer a roda de conversa, mesa redonda, o tempo inteiro para falar de diversos temas da economia solidária, né? E conseguimos, assim, pela primeira vez, um processo de licitação dentro da economia solidária. Foi o primeiro festival que aconteceu em 2017, durou 3 dias. Foi ali na Vila, não sei se se recordam, quem estava aqui naquela época. Isso também é um outro passo importante quando eu falo de política pública, né? Quaisquer outros temas que eu faço. Teve festival em 2018, teve festival em 2019, os 3 anos usando recurso público, e a gente está caminhando para uma aprovação de uma lei também. Igual as mulheres do artesanato que eu mostrei para vocês, tem uma lei que preconiza o que eu necessito para a economia solidária, para eu ter liberdades econômicas, né, com dignidade, com justiça social, de manutenção e viver para a população de Volta Redonda. Né? Na lei está dito tudo isso. Um outro projeto é o PPA, né? É o Plano Plurianual Participativo. A gente nunca lembra de que a gente é cidadão de direito, que a gente deve planejar a cidade, o território, o local que a gente mora, né? De que a gente precisa pensar coletivamente, né? E não é também todo gestor público, gestora pública que está aberto a essa forma de fazer política pública. Então, o PPA ele é um planejamento para médio prazo, então ele dura 4 anos na cidade. Em 2017 a gente começou a planejar e ele vai durar 18 até 21. E eu estou falando também de uma dimensão cidadã e tem a forma como é feito, né? A gente chamou um grande fórum, que foi na UGB, né? Está bem lotado, foi o primeiro fórum da cidade, nesse aspecto. A gente também fez, pode passar, o PPA digital, né? Então pela internet a gente fez o levantamento de demandas das várias áreas, então estou falando de saúde, de turismo, de participação em controle social, de educação, cultura, mobilidade urbana, todos os assuntos que nos afetam no dia a dia, né, que é público, eles foram discutidos enquanto planejamentos. E é a forma que a gente tem de inserir essas demandas, né? Tudo que os gestores não pensaram, né, é a forma da população inserir. Mas a gente ainda, enquanto seres políticos, está pouco habituado, né, a fazer esse processo, né? Isso é contribuir com a política cotidiana, né? Quando você tem várias conferências, quando você vê né? Conferência de direitos dos animais, conferência de cultura, vai ter uma agora em novembro, vai ter conferência de direitos da mulher ano que vem, tudo isso é tema transversal que necessita desse planejamento em conjunto. Pode passar. Eu vou falar de um outro tema super interessante, que é a agricultura urbana e periurbana sustentável, né, dentro da agroecologia. Estou falando ali de uma outra questão que gera saúde pública, né, que é a alimentação sem agrotóxico, né, eu garantir na mesa de todo brasileiro, poder garantir que na mesa dos volta-redondenses eu tenha alimento e uma forma de acesso que não seja caro como os orgânicos, né, a alimentação sem agrotóxico. Então, eu não sei se vocês sabem o que existe, mas tem uma rede chamada AMPS aqui na região do Médio Paraíba. AMPS significa Articulação de Agroecologia do Médio Paraíba do Sul. Ela engloba 21 municípios. É diferente da gente pensar no Médio Paraíba só para 12 cidades, né? E o IFRJ foi uma instituição de ensino lá de Pinheiral que fez esse mapeamento, né, de onde estão esses agricultores agroecológicos e onde estão esses agricultores orgânicos, né? Não só agricultores, então, assim, grupos tradicionais, de saberes populares também são mapeados, porque a agroecologia também é isso. Então, a gente fez 2 grandes encontros feira, né? Um foi em 2018, um foi em 2019, é uma rede muito bonita que vale a pena conhecer. Também não sei se vocês ficaram sabendo desse encontro, é na Vila também, sempre é na Vila, lá embaixo da biblioteca. E foi riquíssimo, assim. Então, tinham produtores de mais de 20 municípios aqui em Volta Redonda, eles escolheram Volta Redonda para sediar. E dali, desse encontro, né, justamente porque eu acabei de fazer uma pós, aí conhecer a galera da agronomia, conhecer o pessoal da gestão ambiental, surgiu a ideia da gente fazer, inicialmente era um projeto, né, da gente falar em hortas comunitárias. Daí surgiu a ideia de fazer uma política pública que leva esse nome, que é a agricultura urbana e periurbana sustentável. Então também a gente fez um processo de lei, a gente está na etapa de mapear o território em Volta Redonda, né? Preciso do olhar do agrônomo profissional para saber que terreno é fértil, que terreno em Volta Redonda não é, né?
recai em várias questões, né? Especulação imobiliária, inclusive. Então, assim, os terrenos que estão fechados no centro da cidade, né, que recai lá em IPTU progressivo. Então, assim, por que eu não posso usar esse terreno que está fechado, que não está cumprindo a sua função social para as hortas, né, para garantir a alimentação, para garantir a segurança alimentar e nutricional? Né? Então, a gente conseguiu fazer com que a agricultura urbana estivesse dentro da pasta de segurança alimentar e nutricional, ou seja, uma outra política pública. Aí fui conhecer os conselheiros, fui conhecer a nutricionista que trabalha lá na segurança alimentar. A gente está modificando a lei da segurança alimentar para que essa lei possa abraçar a agricultura urbana e está no processo da legislação. Conseguimos fechar o orçamento do ano que vem em agricultura urbana, estamos em outro passo, né? Agora precisa licitar. Então, são vários temas que garantem a sustentabilidade, né, da população nesses vários aspectos. Um outro tema que estou super envolvido é criança e adolescente, não é outra política. A gente tem uma missão em fazer um plano da criança e do adolescente em Volta Redonda, né? Quem assessora isso no Brasil inteiro, basicamente, é a Fundação Abrigo. Vocês já ouviram falar, é uma ONG que passa por vários estados brasileiros, vários municípios, e é que a gente chama de PEMIA, né? Significa Plano Municipal para a Infância e Adolescência. O tempo dele é de 10 anos, então a gente faz um plano para começar a ser executado em 2020, termina só em 2030, e existe uma forma dele ter sido feito, né? A gente primeiro precisava diagnosticar, então assim, foi na verdade a UGB que entrou como um centro de ensino universitário para levantar esse diagnóstico da criança e do adolescente aqui no município. Depois eu preciso levantar a demanda, então como é que a gente fez isso, né? Eu vou contar depois mais ou menos o processo, mas pela internet também, eu fiz isso visitando as instituições que estão vinculadas ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, estando diretamente com os adolescentes dentro das escolas. A gente fez um fórum popular, ou seja, uma grande chamada para a cidade inteira poder se reunir e falar sobre aquilo, né? Imagina, a gente está decidindo ali os rumos da criança e do adolescente daqui a 10 anos, inclusive, né? Está num projeto que vai ter orçamento, vai ter financeiro, que são as pequenas ações que eu vou fazer. Eu vou mostrar depois um exemplo de uma metodologia que a gente usa, que chama matriz lógica, que é o que vai reger esse planejamento para daqui a 10 anos, né? Tem uma equipe de servidores públicos que vai cuidar desse planejamento. Então, o levantamento de demanda, né, esse pensar coletivamente, ele foi feito através dessas chamadas. Teve uma conferência municipal, em novembro do ano passado, inúmeras capacitações de servidores, eu implanto inúmeras comissões que não existem, né? Comissão para avaliar o óbito materno-infantil, comissão de prevenção da gravidez na adolescência, instituir algumas semanas, como a semana do brincar das crianças, né? Inúmeras questões que eu não tinha antes, agora a gente tem formalmente, né? A Fundação Abrigo é muito inteligente porque ela assessora com uma questão instrumental que é o prêmio, né? Então, se você, cidade, entrega o plano como manda a cartilha, né, você ganha um prêmio no final das contas, né? Que é o prêmio prefeito amigo da criança. A gente está nessa etapa de fazer o plano, de construir. Tem outra questão super legal, a gente está concorrendo a várias premiações para esse jogo também. Aí entra um aspecto da gestão social que eu gosto muito, né? Que são chamadas metodologias integrativas. Como eu falo, por outra linguagem, né, com diferentes públicos-alvos, sobre algo tão sério como planejamento estratégico. A gente é chato falar de planejamento estratégico, né? Como é que eu abraço o público dos adolescentes em planejamento estratégico? E aí uma forma que a nossa equipe achou foi o jogo de tabuleiro. A gente uma vez veio aqui ao jogar, né? Foi uma semana carente, a gente foi do ano passado, a gente veio jogar esse jogo. Então eu passo por várias áreas, né? Aí no jogo eu vou falar de mobilidade urbana, de saúde, você vai tirar o card e você vai ler se a cidade não foi bem planejada, né? Aconteceu isso, você vai voltar a casa agora, para que ela seja bem planejada para daqui a 20 anos, porque o planejamento estratégico é maior ainda e é mais desafiante. É para além de uma criança e adolescente, é para 20, né? Então começa a executar em 2020 e termina só em 2040 na cidade. Então isso tudo merece, né, ser muito bem pensado. Aí tem algumas fotos, isso aqui foi quando a gente jogou no CF Glória Rucim. A gente foi em muitas escolas, a gente foi nas escolas particulares, estaduais, municipais, com recorte de adolescentes de 15 a 18 anos, né? Esse foi o recorte que a gente fez.
Isso aqui é na FRJ, mas é na FRJ tudo até errado. E é uma barata porque assim, o que os adolescentes vão falando, isso vai sendo anotado, isso é aproveitado. Então assim, deu quase 3 mil adolescentes alcançados por esse jogo, né, em cada sala de aula. Foi um período longo aí que a gente foi em cada escola, para discutir justamente esse senso político, né, enquanto seres políticos, de planejar a cidade, que eles têm direito à cidade. Precisa falar sobre isso, né, direito à cidade pelos seus, né, diversos acessos. E o jogo